Tiago 4, versículo 8 diz assim, ó. Repita comigo: aproximem-se de Deus. Diga comigo: e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quem dá o passo primeiro? E como é que nós nos aproximamos de Deus? Porque às vezes é muito comum as pessoas falarem assim: eu não sinto a presença de Deus. Tá certo, porque não é você buscando a Deus de vez em quando, ou de forma superficial, que você vai sentir a presença de Deus. Eu não entendo a palavra, não é você buscando de vez em quando, meditando na palavra ou parando para ouvir a palavra, de vez em quando, que você vai entender a palavra. Tudo deve ser feito com muita perseverança, porque até para aprender a palavra requer muita perseverança. Muita perseverança. Então, esse se aproximar, às vezes nós queremos a presença de Deus, queremos uma intimidade profunda com Deus, mas buscando a Deus de forma aleatória ou superficial. Eu quero, aproximem-se de Deus, que Ele se aproximará de você. Deus está vendo nossas atitudes, Deus está vendo nosso esforço, Deus está vendo como nós o buscamos, Deus está vendo como nós o priorizamos, Deus está vendo a sede que há em nossos corações, Ele está vendo. Então, por isso, que antes de mais nada, nós precisamos estar atentos. Eu estava aqui, a hora que eu subi no altar, eu estava pensando numa coisa, há um tempo atrás eu falei sobre isso. Você já prestou atenção que as pessoas no mundo, elas são altamente competitivas? Sim ou não? Elas são altamente competitivas, elas querem, se alguém compra alguma coisa, ela quer comprar também, ela quer ter. Se alguém começa a fazer algo para se aperfeiçoar, um curso, ela também quer fazer, porque ela também quer crescer, não quer ficar para trás, aquela coisa toda. E muitas vezes não existe essa competitividade espiritualmente, essa ambição para crescer espiritualmente, essa ambição para evoluir espiritualmente, essa ambição para conhecer mais a Deus, essa ambição pela unção do Espírito Santo na sua vida, essa unção pela manifestação do Espírito Santo na sua vida. Não existe a mesma. Não existe a mesma determinação, a mesma força, o mesmo empenho, o mesmo nível de compromisso. Amém, pessoal? João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, diga comigo: eu sou a videira verdadeira. Diga: o meu pai é o agricultor. Repita em voz alta, por favor: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta.
Isso é aquilo que eu falo continuamente, né? Às vezes a pessoa fala assim, fique atento ao que eu vou falar, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu resolvi parar, dar um tempo. Eu resolvi dar um tempo. Eu parei. Parou ou foi cortado? Porque Deus está esperando dar fruto. Parou ou foi cortado? Porque quem está na videira não para. Quem está na videira verdadeiramente ligado à videira não para. Parou ou foi cortado? Porque se nós estamos, nós temos que frutificar. Nós temos que dar fruto. E quando nós falamos dar fruto, nós estamos falando das nossas obras, as nossas atitudes, a nossa fé. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, diga comigo, ele corta. Fala com fé, por favor, ele corta. Porque esse corta aí ficou meio temeroso. Ele corta. E isso é para nos despertar. Porque a verdade é que isso nos impõe uma responsabilidade muito grande. Se nós estamos ligados à videira, nós temos que frutificar. Nós temos que dar frutos. A nossa vida tem que ser uma vida frutífera. As nossas obras têm que ser de bons frutos. Porque se não for, ele corta. E isso de um modo geral, tá? Ele corta você como cristão, ele corta pastor, ele corta bispo, ele corta obreiro, ele corta. Porque nós temos que dar fruto. Nós temos que produzir. Nós não fomos chamados para ser um galho seco. Nós fomos chamados para dar frutos. E, olha o que diz: e todo o que dá fruto, diga comigo, e todo o que dá fruto, ele poda. Poxa, bispo, também, não, poda é diferente de cortar. Poda é diferente. Poda, você tira os galhos secos. Poda, você tira, quem trabalhou na agricultura, tira aquilo que ele chama do ladrão, né? Excesso. Tem gente que chama excesso, tem gente que chama do ladrão, que só suga energia, só rouba, impede que produza. E quando na lavoura, na agricultura, existe a poda, é feita a poda para o quê? Para dar mais frutos, para que venha com força, com muita força, para produzir ainda mais. Então, é aí que não se pode confundir quando a pessoa, poxa, eu estou firme no Senhor, mas nós estamos firmes, porém não perfeitos, certo? Nós estamos firmes, porém não perfeitos, e aquelas obras, aquelas atitudes que ainda são galhos secos, o Senhor trabalhando, é para cortar, vou tirar o ladrão, aquilo que está te roubando energia, aquilo que vai impedir que você continue frutificando, e aquilo que vai impedir que você frutifique ainda mais. Se você corta um galho, é essa preocupação que você tem que ter. Pode prestar atenção quando você passa um tempo. Eu sou altamente sensível, tem gente que não é, e é ruim isso. Quando você passa um tempo um pouquinho maior sem estar na igreja, sem ouvir a palavra, como você se sente? Eu vou te dizer como você se sente. Mentiroso daquele que diz que não sente nada. Mentira, sente vazio, sente uma insatisfação muito grande,
sente uma inquietação, nada está bom, aqui não está bom, lá não está bom, eu estou sentindo falta de algo, nossa, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? Eu preciso me encher de Deus. Pode se encher de qualquer coisa que não vai resolver, tem que se encher de Deus, tem que se encher da presença do Senhor, tem que se encher da palavra. Pode prestar atenção, a pessoa, quando ele passa um bom tempo, inclusive ele, porque é o que eu sempre falo, né? Ainda que ninguém dissesse nada para você, o que você está fazendo errado, nós temos o Espírito Santo que se comunica conosco. Então muitas vezes o Espírito Santo mesmo se comunica à nossa consciência, nós perdemos a paz na nossa negligência, nós perdemos a paz na nossa imprudência, nós perdemos a paz porque o próprio Espírito Santo está se comunicando conosco. Opa! Você está fazendo errado, você está negligenciando, você está na imprudência, você, espiritualmente eu estou falando. Então, sempre eu gosto de fazer esse exemplo, né? Sempre que eu prego sobre essa palavra, eu corto um dos pedaços das plantas que tem na igreja. Eu corto um galho, eu tiro o galho e coloco no altar ele sozinho. Quantos dias você acha que vai levar para que ele esteja seco? Quantos dias vai levar para que ele comece a murchar? Depende da planta, né? Tem plantas mais resistentes, tem plantas menos resistentes, mas todas murcham. Tem umas que 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, ele já está bem murcho. Certo, mas vamos para a prática. Eu não vou falar de 2 horas, porque outro dia eu cortei uma aqui, ela levou mais de uma semana para murchar. Foi resistente, aquela foi chique. Aquela foi chique, aquela lá era dura. Entendeu? Eu já cortei galho que foi rapidinho. Foi no outro dia, já estava feio, já estava murcho. 2 dias depois ele estava bem judiadinho. Outro dia eu cortei um aqui que eu acho que deu quase 10 dias. Eu falo, que danado resistente, hein? Né? Mas é só questão de tempo. Ele vai murchando. A mesma coisa nós, se não estivermos ligados à videira. É a mesma coisa se não estivermos ligados à videira, nós vamos murchando. E mais, não podemos frutificar. Qualquer galho que não estiver ligado à videira não pode dar fruto, em área nenhuma de sua vida. Não vai dar fruto profissionalmente, financeiramente. Se der, frutos temporários. Não vai dar fruto como pai, não vai dar fruto como marido, não vai dar fruto como esposa. Se der, é por um tempo, depois não dá mais. Todos os frutos são frutos momentâneos. Produz por um tempo, depois não produz mais. Por quê? Porque eu vou te mostrar, está a sequência da leitura aqui. A sequência da leitura deixa muito claro isso. Então, diz assim, todo ramo estando em mim não dá fruto, diga comigo, ele corta. Inclusive, faz tempo que eu não te vejo na igreja. Eu parei. Lembre-se disso. Parou ou foi cortado? Parou ou foi cortado? Lembre-se disso. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, diga comigo, ele poda. Cuidado para você não estragar tudo no momento da poda. Cuidado para você não interpretar errado a poda. Entendeu? Às vezes o Senhor está podando para você dar mais fruto e você interpreta errado. Age errado. Aí o que era para ser uma simples poda, para você dar mais fruto, para você frutificar ainda mais, pode se transformar numa poda, num corte. Cuidado. Opa, peraí, Deus está trabalhando. Porque existe a pessoa que quando o Senhor começa a podar, ele entende rápido.
Ele entende, então ele diz: opa, peraí, Deus está cobrando de mim, eu estou precisando buscar mais, eu estou precisando me achegar mais, eu estou precisando orar mais, o Senhor está me separando para que eu possa orar mais, buscá-lo mais, o Senhor não me quer distante dele como eu tenho caminhado, o Senhor não me quer displicente como eu tenho estado. Ele é rápido, ele entende isso. O Senhor está cobrando de mim mais compromisso, o Senhor está me podando. Está me podando porque Ele quer que eu dê mais fruto. Eu estou entendendo já, Ele é rápido. Tem aquele que não entende. Tem aquele que vira e fala assim: ai, mas não sei por que está acontecendo. Sabe sim, todo mundo sabe, gente, por favor, nós somos inteligentes, todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Sabemos ou não sabemos? Sabemos ou não sabemos? Eu vou te falar, eu já falei como é que eu corrijo meus filhos, né? E o Senhor é muito melhor do que eu para corrigir. Toda correção que eu faço, eu digo porque estou fazendo. E se eu chegar a pegar de cinta com a vara mesmo, eu vou deixar bem claro porque está apanhando, para não ficar equivocado. É por isso, faz muito tempo que não apanha, faz muito tempo. Mas eu sempre deixei muito claro porque estava apanhando. Muito, vou te deixar bem claro. Sabe por que você vai apanhar agora? Você vai apanhar por causa dessa atitude. Ok? Então repita comigo: por que eu estou apanhando? Nossa, a história é dura, hein? É verdade. Por que eu estou apanhando? Estou apanhando porque eu fiz isso e por isso. Vai ser corrigido agora. Amém? E você acha que Deus, Ele corrige e não fala nada? Ele não fala ao nosso espírito, Ele não fala à nossa consciência, Ele não fala aos nossos ouvidos, Ele não fala nada? Fala, a gente sabe, a gente sempre sabe. A gente pode se fazer desentendido, mas a gente sempre sabe. A gente pode fingir desentendido, mas nós sempre sabemos aonde estamos, porque o Espírito não nos deixa enganados. Amém? Amém? Vocês, diga comigo, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado? O que limpa o homem? A palavra. A palavra. A palavra que entra e a palavra que limpa. A palavra que entra é a palavra que faz a limpeza, a faxina. Por isso que quanto mais nós ouvimos a palavra, maior será a nossa fé e mais limpo estaremos. A palavra nos limpa. Amém, pessoal? Sabe uma coisa linda, eu estava lembrando hoje, você já trabalhou na roça? Plantou o quê? Hortaliças? Eu estava lembrando hoje como funciona um plantio na vida da gente, né? Quem já plantou seringueira aqui? Já plantou? Você mexe com seringueira, né? Renato, você plantou seringueira também, né? Faz quantos anos você plantou as mudas de seringueira? 3 anos. 3 anos. 3 anos. O que você já colheu? Nada. Você que trabalha com seringueira, Marcos. Plantou a seringueira. Eu vi pelo Renato, que eu tive lá ungindo os pés de seringueira dele. Não pé por pé. Tá? Não pé por pé. Não, nós já fomos pratos, nós somos inteligentes. Nós pegamos um vidrão de azeite, entramos no carro e saímos contornando tudo, né? Contornando e a latona de azeite abençoando. Mas por muito tempo tem que aguar todos os dias pé por pé. Não tem, Renato? Por muito tempo tem que aguar pé por pé. O que mais que tem que fazer para cuidar do pé de seringueira?
Desbaste a poda? A poda? Controle de formiga? O que mais? Limpar o pé? Você fez tudo isso, Renato? E o que essa seringueira te deu até agora? Nada. Nada. Quanto? 7 anos. 7 a 8 anos para ela começar a produzir. Só que olha que coisa linda, né? Olha o que o rapaz falou. Repete aí, por favor. Vai. Controle de formiga, limpeza do mato, aguar. A princípio você tem que aguar continuamente. O que mais você falou? E aí vai todo o processo. O Renato já tem 3 anos que plantou, não colheu nada até agora. O ano que vem ele não vai colher nada. Daqui 2 anos ele não vai colher nada. Daqui 3 anos ele não vai colher nada. Quando ele completar 7 anos, 7 para 8 anos, é que ele vai começar a colher alguma coisa da seringueira. Só que aí não vai dar ainda? Então, aí, não vou nem falar o que ele falou, Renato. Não vou nem falar, mas tá bom. 7, 8 anos o Renato está colhendo. Aí, só que depois, então, Marcos, depois que ele passar a colher, ele passa quantos anos colhendo? Ela passa quantos anos produzindo? Não é mais, não? E aquela história que as pessoas falam 70 anos? Mas vamos ser otimistas. De acordo com o que falam aí, 60, 70 anos, de acordo com o que falam. Tem gente que fala que produz. Já ouviu isso? Quem já ouviu? 50 anos, você ouviu falar? 50 anos. Então tá bom. Então, aonde eu quero chegar? Você vê que um bom plantio, que requer muito investimento, muito esforço, muito sacrifício, muita dedicação, ele pode ir perto de 10 anos sem colher praticamente nada, mas depois passa aí 50 anos também colhendo os frutos daquele plantio. Pode passar, no caso do Renato ali, ele vai passar a vida inteira, ele vai morrer e vai ficar a colheita. Aí eu pergunto para você, será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque na vida é assim, e também não podemos parar de plantar, e não pode deixar de cuidar, não pode deixar. Nós somos comparados a uma árvore, a uma planta frutífera. E nós não podemos ignorar isto, que diz assim, diga comigo, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado? Que limpa o homem? Palavra. O que purifica o homem? A palavra. Diga comigo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha, permaneçam em mim. Crônicas 15 diz, se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto, diga comigo, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Vocês também não podem dar fruto, diga comigo, eu não posso dar fruto se não permanecer no Senhor. Você não pode dar fruto. E o fruto é temporário. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, diga comigo, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vou repetir isso. Se alguém permanecer em mim e eu nele, diga comigo, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Você sabe que é uma pena, viu? É uma pena a grande maioria não ter podido estar na vigília dos 7 Espíritos, do temor do Senhor, porque nós falávamos a respeito do temor do Senhor, né? E geralmente quando as pessoas pensam no temor, as pessoas pensam no temor como mais pela punição, pelo castigo que podem sofrer, que ele é real. Não vou tirar isso, porque todas as vezes, em toda a história que o povo do Senhor se desviou do seu caminho, ou fez o que Deus abominava, infelizmente sofreram consequências terríveis, consequências drásticas, por falta de temor, perderam o espírito, perderam as bênçãos, perderam a vida, perderam tudo. Mas eu estava meditando a respeito do temor. O temor do Senhor não existe, dos 7 espíritos que trabalhando, não existe nenhum com tantas promessas como o do temor do Senhor. E quando nós começamos a meditar sobre o temor do Senhor, você fica encantado, você fica motivado a fazer o que Deus aprova, porque são bênçãos para aquele que teme o Senhor. A quantidade de promessas para aqueles que temem ao Senhor, elas assim são gigantescas, são extraordinárias, são para todos. É proteção, é bênção, é financeira, é riqueza, é saúde, é ser guardado, livrado dos laços da morte, é vida longa, família abençoada, filhos abençoados, filhos cabeça na terra. São bênçãos para todas as áreas da vida, pelo temor do Senhor, para aqueles que temem ao Senhor. E aí, nós refletimos, né? Eu estava meditando a respeito, se é para todos os jovens, para todos os homens e mulheres, nós estávamos meditando sobre a história de José, que é uma história admirável, uma história encantadora, e vendo principalmente, quando José chegou àquele ponto, a história, né, primeiro os irmãos tentaram matá-lo, depois ele foi vendido por comerciantes, foi vendido pelos irmãos e vendido no Egito como escravo por comerciantes, a um homem importante, que ocupava uma posição importante no reino de Faraó. E aí, aquele homem colocou José como administrador dos seus bens, porque viu que José era um homem muito abençoado pelo Senhor, e ele começou a prosperar muito através de José. A Bíblia diz que José, olha para mim, presta atenção, porque isso aqui serve para a sua vida, tá? Aliás, para todos nós, a
A mulher daquele homem, que era um homem importante, era um homem do alto escalão do governo, a mulher daquele homem, como eu disse, que não era, no vocabulário de hoje, uma baranga. O que é uma baranga, gente? O que é uma baranga? Não era um canhão, não era... você vê que se até os homens no Egito, eles eram vaidosos, né? Faziam todas as suas pinturas. Imagine, uma mulher de um homem importante, do alto escalão, governo, riquíssimo, muito rico. Essa mulher, certamente uma mulher muito bonita, e José, um cara bonito, de aproximadamente 27 anos de idade. 27 anos. 27 anos aproximadamente, não tinha 30. O homem nessa idade, ele está no auge do seu vigor físico, da sua virilidade. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Pelo menos espero que assim seja. Só faltava a mulher estar falando assim: nem em casa não é assim, bispo. Não sei. É mesmo, bispo? É natural que sim. Estou certo ou estou errado? Cadê? Quem tem 27 anos aqui, 26, 25? Quem tem, por favor? Hã? Mas você só anda de carro, não pedala, você não... José era malhado, né? José era malhado, era um malhado, né? Então, aí imagine você, um cara nessa idade, um cara que foi parar naquele lugar contra a sua vontade, um cara que foi levado... Quantos anos você tem, Fernando? 30? 33? Está passadinho, hein? Estou brincando. Mas você é um cara bonito, Fernando. Fica em pé aí, Fernando. Fica em pé. Olha lá, um cara de 33 anos. Olha lá, peitinho estufado, ó, malhado, né? Cara, todo. Obrigado. Olha lá, saiu até um assobio para você, Fernando. Um cara de 27 anos, 30 anos para trás, bonito, foi levado contra a sua vontade, como escravo, para uma terra estranha, passou por humilhações, porque como escravo não foi em carruagem, foi numa situação humilhante, foi vendido como escravo naquele lugar. Ele poderia estar ali revoltado, ele poderia estar ali sem fé, poderia estar ali fazendo o que muitos fazem nos dias de hoje, dizendo assim: você quer saber de uma coisa? Quero saber de mais nada, vou tocar minha vida do meu jeito, da minha maneira. Sabe por quê? Porque se Deus existisse, Ele não teria permitido que os meus irmãos fizessem isso comigo, não teria permitido que eu viesse parar nesse lugar do jeito que eu vim. Verdade ou não é? Sim ou não? Ele poderia ter dito isso. Se Deus existisse, não teria permitido que eu viesse parar nesse lugar como eu vim parar nesse lugar. Aí, naquele momento, aquela mulher bonita, rica, madame, assediando ele, dizendo: deite-se comigo, e persistindo dia após dia. A Bíblia diz que ela persistiu, ela insistiu, ela persistiu dia após dia, e a Bíblia diz que José fugia dela, e a partir daquele momento passou a não estar mais perto dela, fugir da presença dela. Ele não estava, porque ele diz que ele não cometeria esse pecado contra Deus. Como se chama isso? Como se chama isso? Temor.
Temor. Temor, porque ninguém estava vendo, ele estava numa terra estranha, ele estava contra a vontade dele, mulher bonita, rica, casada, que não tinha interesse em saber, que ninguém soubesse, ia ficar bem escondidinho, mas ele disse assim: não vou cometer esse pecado contra o meu Deus. Como se chama isso? Temor. Ele não fez por medo, ele não deixou de se deitar com ela por medo, não foi por medo, e ele também não fez aquilo que é muito comum de hoje: a carne é fraca, né? Não, o temor falou mais alto. Ele poderia ter dito assim: nossa, 20 e poucos anos, meu Deus do céu, mulher bonita, cara, como é que eu vou aguentar isso? Começou a fugir dela. Por isso que histórias como estas tira qualquer poder de justificativa de qualquer um de nós. Porque existiu homens, e eu pensava sobre isso, né? Você vê que a gente não... Você pode deixar de fazer uma série de coisas por temor. Temor, e o que eu digo, é por obediência, por amor. Por amor. Aquilo que poderia ser tão difícil, o cara faz por amor. Ele faz por temor. E ali naquela situação, estava a divisa se ele seria o grande governador do Egito ou não. Porque ele poderia ter fracassado ali. Está entendendo o que eu quero dizer? Ele poderia ter fracassado ali, ou antes, ou coisa, mas ali foi mais um grande desafio. E aí, nós estávamos meditando nas dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de promessas para aqueles que temem ao Senhor. Eu estou com vontade de fazer isso, mas não vou fazer, por quê? Por temor. Eu não estou com vontade de buscar a Deus, mas eu vou fazer por quê? Por temor. Eu não estou com vontade de orar e jejuar, mas eu vou fazer por quê? Por temor. Eu não estou com vontade de ir na igreja, eu não estou com vontade de buscar, minha carne não está com vontade. Por que eu vou fazer? Por temor. Temor que é obediência. Temor que é obediência. Temor que é amor, que é fidelidade. Mas está lá: como é feliz o homem que teme ao Senhor. Como é feliz, ele será próspero, riqueza haverá na sua casa, o Senhor livrará dos laços do mal, dos laços da morte, haverá vida para ele, os seus filhos serão poderosos na terra. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. E quando eu digo tempo, não é o que a maioria está falando: ninguém está fazendo, também não vou fazer. Ninguém está buscando, também não vou buscar. Não, sai do meio da multidão. É o que eu falava outro dia: galinha que vive no meio de puleiro, galinha que faz o que todos fazem, galinha que come qualquer coisa, galinha que você manda qualquer coisa, ela vai. Águia não, e nós somos comparados à águia. Você quer voar nas alturas? Então, o temor, a gente não faz por medo, faz por temor. E quando você vê a quantidade de promessas que há para aqueles que temem o Senhor, você fica motivado a obedecer. Você quer fazer e fazer muito mais por motivação. Porque o que eu citei para você é verdade. Não existe tantas promessas em nenhuma outra referência, senão no temor, nenhum outro espírito senão no temor. Para qual área, bispo? Todas. Como é feliz aquele que tem, um homem que teme ao Senhor, o homem que o obedece. Como é feliz. Está lá: haverá riqueza na sua casa, ele será feliz e próspero, a sua família, a sua mulher será abençoada. Você sabe por quê? É o que eu dizia, né?
Gente que tem temor anda com gente que tem temor. Gente que não tem temor anda com gente que não tem temor. Gente que tem temor se casa com gente que tem temor. Gente que não tem temor se casa com gente que não tem temor. E aí estão os problemas. Aí estão os problemas. Mas quando nós andamos com gente que tem temor, como é que vai dar errado? Se eu me caso com quem tem temor, como é que vai dar errado? Se eu tenho temor, se a minha esposa tem temor, meus filhos vão ter temor também. Vai ser uma bênção. Então as promessas vão se cumprir em nossas vidas. Não há julgo desigual. Não há julgo desigual. Estamos em temor. Com quem que você escolhe andar? Com gente que tem temor. Com quem vai fazer parte da sua privacidade? Gente que tem temor. Aonde você vai? Não vai estar no meio de gente que não tem temor. Como é que a promessa não vai se cumprir? Com quem você conversa? Com gente que tem temor. Amém? E quando você está nessa posição, você está no meio daqueles que temem o Senhor, você vai fazer parte daqueles que temem o Senhor, e todas as promessas para aqueles que temem o Senhor vai se cumprir na sua vida. Tem como dar errado? Não tem como dar errado. Aí se cumpre isso que nós estamos lendo. Vamos lá? Vamos continuar a leitura aqui? Lá no 5 novamente, eu sou a videira, vocês são os ramos. Diga comigo, se alguém permanecer. Permanecer significa o quê? Perseverar, porque não adianta permanecer por um tempo, senão você dá fruto enquanto você permaneceu. Mas aquele que permanece, e permanece eternamente no Senhor, na obediência, na sua palavra, diz assim: se alguém permanecer em mim, esse dará, e eu nele, esse dará, diga comigo, muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Deus nada podereis. Outra tradução. Você não pode fazer coisa alguma. E isso é muito fácil de identificar. Isso eu mostro para você com maior facilidade. Você pode prestar atenção. Quando você está firme no Senhor, quando você está firme, e quando eu falo firme, é firme de dentro para fora, não é firme só de corpo não, firme de dentro para fora, firme espiritualmente, você tem produzido, você tem dado frutos, você tem sede de Deus, está ligado à videira, a palavra entra continuamente, porque você tem buscado a palavra continuamente, ela vai te limpando, ela vai te fazendo aquela faxina. Pode prestar atenção que a sua vida vai. Quando você relaxa espiritualmente, você começa a se afastar, a distanciar, por um tempo, continua dando fruto. Daqui a pouco começa a secar. Aí começa a não dar fruto mais. Aí começa a coisa a tomar uma outra direção. Porque enquanto você permanecer no Senhor e Ele em você, você vai continuar dando muito fruto. Sem mim, nada podereis fazer. Amém? Só para concluir a leitura. Eu li o 7 ou 6? 5. Se alguém não permanecer, o 6 agora. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Se eu falasse isso com uma pessoa, tem aqueles que são religiosos e diria assim: onde já se viu? Aonde já se viu falar que joga, se alguém não permanece no Senhor, joga e seca? Amigo, não seja mais santo que Deus. Não queira ser mais santo do que Deus. O mais interessante é que Deus nos ensina o seguinte: para de baboseira, para de ser religioso e emocional. A palavra é objetiva, é prática. O Senhor Jesus, quando caminhou aqui, Ele chocou com muita gente, porque Ele era assim, pá,
puff, sim, sim, não, não. Era sim, sim, não, não. Você permaneceu sim, se não permaneceu, corta. É hipócrita, sepulcros caiados. Coração rasgado, humilde, era tratado com amor. Hipócrita era tratado como hipócrita. Amém? E quem está falando que corta? E joga fora. Nós fomos pagos com preço de sangue. Porém, se nós desprezamos tudo que Jesus fez, as nossas atitudes é como se Ele não tivesse feito nada. As nossas atitudes é como se Ele não tivesse feito absolutamente nada. Tem gente que fala, mas vive como se Ele não existisse. Não tem temor. Temor passou longe. 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Isso falando do futuro e da salvação ou condenação eterna. Esse eu quero que você repita em voz alta, por favor. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, ou em vocês, diga comigo com fé, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É forte isso, não é? É forte isso. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que vocês quiserem e vos será concedido. Tem aquela pessoa que ele já bate no peito e diz assim: mas faz 15 dias que eu estou firme, nada aconteceu na minha vida. Poxa vida, 15 dias é o suficiente? Faz 30 dias que eu não perco um culto. 30 dias? Isso é permanecer no Senhor? Por isso que essa decisão, o que você não pode fazer por você, Deus pode. O que o seu pai não pode fazer por você, Deus pode. O que o seu chefe não pode fazer por você, Deus pode. Entendeu? O que o seu patrão não pode fazer por você, Deus pode. Ele pode. Por isso que você tem que escolher. Isso é um relacionamento, é um estilo de vida. É viver em Deus, é viver segundo a palavra, é ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Não é ter uma religião. É diferente de relacionamento. Ter uma religião é diferente de relacionamento. As pessoas no mundo, elas falam porque elas jamais vão entender isso. Jamais vão entender isso. Entendeu? Jamais. Você prestou, ontem ainda eu estava com algumas pessoas, eles estavam falando para mim acerca de uma pessoa que diz assim: mas é o seguinte, sabe por que eu não acredito? Cadê as primeiras tábuas que foram escritas? Deixa de ser ignorante. Como é que eu vou acreditar? Se foi homem que escreveu, tá certo. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos por 40 autores diferentes, épocas diferentes, locais diferentes, pessoas diferentes, 40 diferentes homens, num período de 1500 anos, épocas, lugares diferentes. Você vê que do Gênesis ao Apocalipse ela não se contradiz, ela se completa. Do Gênesis ao Apocalipse não há contradição. Aí eu pergunto para você: quem foi que escreveu a Bíblia? Eu diria para você: responda a quem te perguntar: o Espírito Santo de Deus, porque o homem não teria capacidade para isso. 1500 anos, 40 autores diferentes, porque, e se não fosse escrito dessa forma, imagine, né? O que as pessoas queriam? Queriam que o conhecimento tivesse com uma pessoa só?
Queria que a informação tivesse com uma só? Não tivesse escrito isso? Se eu falar uma coisa aqui no ouvido do primeiro da fila aqui, a hora que chegar lá no fundo está distorcido. É verdade ou não é? Sim ou não? Todo o tempo foi registrado aquilo que o Senhor foi dirigindo aos seus ungidos para que registrasse. Agora, é o seguinte: como é triste não ter fé, como é triste não viver por fé, como é triste não acreditar, como é triste. Amém? E seria uma: cadê a pedra? Cadê a pedra? Só os 10 mandamentos que foi escrito com o dedo de Deus na pedra, o resto não. Só. Entendeu? O resto foi por ungidos do Senhor, homens cheios do Espírito Santo. E aí? Por isso, está aí, a história está aí para comprovar. A pessoa pode falar que não acredita, mas está aí a história para comprovar, a arqueologia para comprovar, e comprovar fatos, né? Comprovar tudo, está aí. Amém? Estou terminando. Diga comigo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Em que Deus é glorificado? No fato de você dar muito fruto. Às vezes a pessoa fica assim: ai, mas se eu passar por essa situação, o nome do Senhor vai ser envergonhado. Ele não tem essa preocupação. Ele quer que você viva a palavra. Às vezes as pessoas tratam Deus como se Deus fosse um ser ignorante, com chantagens emocionais e etc. Se Deus não me responder nisso, se Deus não me abençoar, o nome dele vai ser envergonhado. Mas vai ser envergonhado de qualquer maneira se você não vive a palavra, se você não dá bom testemunho lá fora, se você não pratica a palavra lá fora, ele vai ser envergonhado do mesmo jeito. Se as suas obras não são, se você não é um cristão verdadeiro, não é na sua casa, não é no meio da sua família, não é no seu trabalho, não é na rua, não é no trânsito, ele vai ser envergonhado do mesmo jeito. Ele só seria glorificado em bênçãos, riquezas, prosperidade e etc. Só nisso que ele seria glorificado na sua vida? Ou ele seria glorificado na sua vida com boas atitudes, com boas obras? Ele seria glorificado na sua vida com a capacidade de perdoar, de amar, de socorrer, de ser misericordioso para com o próximo, de ser fiel ao Senhor? Ou ele é só glorificado nas bênçãos financeiras? Responda. Porque não adianta nada a pessoa ser, é o que eu disse outro dia, né? Tem gente que ele pode não ter aonde ele colocar dinheiro. Você sabe disso e eu também. Tem gente que eu não gostaria de ter perto de mim. Não importa quanto dinheiro ele tenha, você não gostaria de tê-lo perto de você. É verdade ou não é? Mas é tão gostoso quando você tem uma pessoa, sabe, que é aquela pessoa que a gente chama assim, quando ele não é cristão, quando eu vejo uma pessoa, eu olho para ele e eu falo assim: rapaz, você é uma pessoa de boa alma, você é uma pessoa de bom espírito. Esse só falta Jesus, porque de boa alma ele já é, de bom espírito ele já é. Você já viu um desse ou não? Só falta realmente aceitar Jesus, porque já dentro dele, ele é uma pessoa de boa alma, bom espírito, bom caráter, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que você gostaria de ter perto de você, independente se ele vive a fé ou não, você gostaria de ter perto de você, porque é uma pessoa de boa alma, bom espírito, bom caráter. Só falta Jesus. Amém? Quem está entendendo, por favor? Dê frutos. Você tem que permanecer. Não é estar de vez em quando, é permanecer. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que você quiser,
e vos será feito. Lembre-se que foi o temor de José que fez com que ele se tornasse tão grande. Temor. A capacidade de temer e obedecer por temor, não por medo. Ele não teve medo da punição, até porque a vida dele, ele já tinha vivido coisas terríveis. Não era medo, temor, fidelidade. Foi ele, foi Daniel, foram os discípulos, foi temor. O temor, eu gostaria, não vou repetir, porque isso foi na vigília lá, mas eu te daria motivações assim surpreendentes para que você encontrasse força e praticasse, obedecesse nos mínimos detalhes, porque as promessas para aquele que teme o Senhor são extraordinárias. Amém? Fique em pé, por favor. Com os teus olhos fechados, a tua mão no teu coração, ouça rapidamente: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Aceite a poda. Aceite a poda. A poda é para cortar os galhos secos, as más atitudes, as atitudes que vão impedir que você frutifique ainda mais, as atitudes que vão impedir que você dê ainda mais fruto, as atitudes que funcionam como ladrão, que vão te roubar. Então aceite a poda, porque nós temos discernimento. Lembre-se que o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, fala conosco. E quando nós estamos passando pela poda, é porque Ele está nos limpando e nos preparando para dar muito mais frutos. Muito mais frutos. Então aceite a poda e diga: eu quero ficar limpo. Verdadeiramente eu quero ficar limpo. Eu quero que o Senhor me limpe, eu quero que o Senhor tire as arestas, eu quero que o Senhor tire os galhos secos, eu quero que o Senhor tire aquilo que me rouba, tira o ladrão. Tira, porque eu quero dar grandes frutos. Porque quando nós permanecemos, a palavra nos limpa. A palavra: se vós permanecer em mim, este dará muito fruto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Como é feliz. Haverá riqueza, prosperidade na sua casa. Seus filhos serão poderosos na terra. A sua mulher será como a videira. O Senhor guardará dos laços da morte. Haverá vida, longevidade. Como é feliz. Como é feliz. Diz: o Senhor revelará os seus segredos. Os seus segredos são revelados àqueles que temem o Senhor. Como é feliz. Fala com Deus. Fala com Deus e diga a Deus: eu quero ser como esse ramo, Senhor, que dá muito fruto.